Há anos atrás, Billy Graham declarou que, falo do grande evangelista, e já foi repetida várias e várias vezes, e vale a pena repetir ainda mais. Ele diz que se Deus não julgar a América, Ele terá que pedir desculpas para Sodoma e Gomorra. E isso é verdade. Quando olhou para Cafarnaum, onde era a sua sede, Jesus disse: se os milagres, Cafarnaum, que foram feitos em você, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, teriam se arrependido há muito tempo atrás. Nesta noite eu posso sentir de uma forma muito forte, não digo isso para ser controverso ou para ser um preletor negativo, mas sinto porque é o que Deus está me mandando dizer, e é o seguinte: que este país está prestes a ser julgado. As sementes já foram plantadas, está a caminho, prestes a ficar podre, a semente está apodrecendo no chão, com todas as calamidades terríveis que vêm sobre uma nação que conheceu a Deus e vira suas costas para Deus, recebendo o juízo e a condenação de Deus. A América só recebeu o juízo uma vez na história, e foi pouco mais de 100 anos atrás, quando a guerra civil veio sobre esta nação. O número de homens que morreu na guerra civil foi quase igual o número de homens que morreram em todas as outras guerras americanas. E nos dizem que nesta terrível guerra, nesse derramar de sangue, não houve uma só família que não tenha sido tocada de uma forma ou de outra por este terrível conflito, mas geralmente esquecemos. E por que esse juízo veio sobre essa nação? Veio sobre ela porque a América estava quebrando as leis de Deus de uma forma tão terrível, a ponto de tratar o seu companheiro como animal e não ser humano. Estou falando da escravidão. Abraham Lincoln esteve em Nova Orleans, Louisiana, quando era jovem, e viu homens e mulheres negras sendo vendidos em um leilão, com correntes em seus pés e em seus braços, tratados como animais, tratados como gado. Abraham Lincoln esteve ali com lágrimas em seu rosto e falou com Deus assim: Deus, se o Senhor me ajudar, me der a força, te dou minha palavra que vou acabar com esse câncer nos Estados Unidos da América, se o Senhor me ajudar. E quero te mostrar algo. A similaridade é tão grande que eu chego a arrepiar. Em 1857, há mais ou menos 100 anos atrás, falando de escravidão, a Suprema Corte dos Estados Unidos, resumidamente, disse assim: ainda que ele, falando do homem negro ou da mulher negra, tenha um cérebro ou um coração, e que possa ser uma vida humana biologicamente falando, um escravo não é uma pessoa jurídica. A decisão do Dred Scott, vinda da Corte Suprema dos Estados Unidos, deixou isso bem claro. Trazendo para o presente, hoje, olhe para o aborto. As palavras são quase iguais. A Corte Suprema diz: ainda que ele tenha um coração e um cérebro, e possa ser uma vida humana biologicamente falando, um bebê que não nasceu não é uma pessoa jurídica. E a Corte Suprema dos Estados Unidos deixou isso bem claro. É de arrepiar. Vamos voltar para 1857 outra vez. E eles disseram: um homem negro só se torna uma pessoa jurídica quando é liberto. Antes desse tempo não devemos nos preocupar com ele, pois ele não tem direitos legais. Chegamos ao dia de hoje. A Corte Suprema diz que um bebê só se torna uma pessoa jurídica quando nasce.
Antes desse tempo, não devemos nos preocupar com ele, pois ele não tem direitos legais. Preste atenção. Tem mais. Ninguém está forçando você a ser dono de escravo se você acha que isso é errado. Mas não venha impor sua moralidade em outra pessoa. Vamos falar dos dias de hoje. Se você acha que aborto é errado, ninguém está te forçando a fazer um. Mas não venha forçar sua moralidade em outra pessoa. Vamos voltar ao passado. O homem tem direito de fazer o que quiser com sua propriedade, falando de escravos. Nos dias de hoje, uma mulher tem o direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo. O passado outra vez. A Suprema Corte disse: a escravidão, no fim das contas, não é algo misericordioso? Todo homem negro tem o direito de ser protegido. Não é melhor jamais ter liberdade do que ser lançado em um mundo cruel, totalmente despreparado? Voltamos para os dias de hoje. Não é o aborto algo misericordioso? Afinal, todo bebê tem o direito de ser querido. Não é melhor nunca nascer do que ser enviado sozinho, sem amor, para um mundo cruel? A história se repete. Os Estados Unidos da América está seguindo o mesmo caminho que seguiu há mais de 100 anos atrás. A crueldade, a desumanidade para com o homem, o pecado é tão repugnante diante de Deus nesta noite, como foi na época que Abraham Lincoln esteve há tanto tempo atrás ali. Deus disse em sua santa palavra, quando falou com Israel naquele dia, em um passado distante, Ele disse: não há verdade, misericórdia ou conhecimento de Deus na terra. E por que isso? Falando hoje dos Estados Unidos da América, voltamos para a era da inocência deste país em 1950. Nos anos 50 tínhamos um lema, algo básico que guiava nossos esforços de tentar educar a nação dos Estados Unidos. E eu estou falando de ler, escrever, agir no ritmo e com justiça. Mas algo aconteceu nos Estados Unidos da América. Começou em 1930. Um homem chamado John Dewey, um socialista humanista, ajudou a fomentar o humanismo em nosso sistema de escolas públicas. E esta filosofia de humanismo secular, me escute agora, América, me escute, Canadá, me escute aqui, toda a nação do mundo. Esta religião é o que eles são, esta filosofia religiosa que é chamada de humanismo secular, estuprou a mente de milhões de nossos filhos e ajudou a transformar os Estados Unidos da América em um esgoto de iniquidade no qual nos encontramos hoje. Quero ler para você algo da história do Adolf Hitler. No começo de 1930, um grupo de formadores de opinião na Alemanha começou a promover uma nova ética. Era chamada de moralidade pragmática de Haeckel. Haeckel era um filósofo alemão. E o coração da filosofia dele, a qual ele começou a promover nas escolas alemãs. Ele falou: o que resolve o problema num nível prático tem que ser considerado moral. Isso é ética situacional. É humanismo. Nenhuma ação é certa ou errada em si mesma. Se uma certa ação resulta em um efeito desejável,
é eticamente aceito. As escolas alemãs aceitaram essa filosofia em seu ensino fundamental, ensino médio e até em faculdades e universidades, e isso armou a plataforma para a Alemanha de Hitler. Mesmo antes do Hitler aparecer, essa filosofia já era promovida e aceita. Os sistemas educacional e judicial começaram a seguir essa direção, e quando a oposição já não conseguia mais ir contra Hitler, ele estabeleceu os centros de chacina. E estes centros de chacinas, que são clínicas de aborto, hoje hospitais, já estão aqui nos Estados Unidos da América. O Hitler decretou a morte dos insanos, os mais velhos, idosos, retardados e deformados. O crime deles era que não podiam contribuir e já não eram mais práticos, então seria moral eliminá-los para o benefício do Estado. Não eram necessários ou queridos, então matavam eles. Agora, a Corte Suprema dos Estados Unidos da América está pregando exatamente a mesma filosofia, igualzinha. Amigo, a Corte Suprema dos Estados Unidos da América está condenada pelo Todo-Poderoso Deus. Vou explicar o que é humanismo secular. O nosso analista de pesquisas educacional tirou isso de um material, me escute, que é muito usado em nossas escolas americanas. E olha só o que diz: para realmente induzir uma forma de pensar criativa, devemos educar as crianças para questionar os 10 mandamentos e questionar o patriotismo e as leis contra o incesto. Escuta só, para ser um cidadão melhor, a pessoa precisa aprender, aplicar para receber a ajuda do governo e queimar a bandeira americana. É isso que estão ensinando seus filhos na escola, América. Esse é o manifesto do humanismo secular e dizem: encontramos evidências insuficientes para acreditar em um sobrenatural. Não significa nada e é irrelevante para a questão da sobrevivência da raça humana. Como não teístas, nós começamos com humanos e não com Deus, com a natureza e não deidade, segundo eles. Eles dizem que nenhuma deidade deve nos salvar e nós que temos que nos salvar. Se eles estão se salvando, estão fazendo, é uma bagunça. E dizem: promessas de salvação eterna ou medo de condenação eterna é ilusório e prejudicial. Não existe evidência que a vida continua após a morte do corpo, eles dizem. A religião tradicional não é o único obstáculo para o progresso humano, mas dizem que certificam que valores morais têm que vir de experiências humanas. Segundo eles, a ética é apenas situacional, sem precisar de sanção teológica ou ideológica. A ética vem da necessidade humana e interesse humano. Isso é ética situacional. É o que está sendo ensinado para nossos filhos no nosso sistema escolar. E dizem que vão fazer o seguinte: vão eliminar os absolutos de Deus, vão eliminar os absolutos de sua palavra através da educação humanista. E vão substituir éticas antigas com éticas novas. E vão eliminar o valor da vida com novas éticas. Note a terminologia: eliminar o valor da vida com novas éticas. Já começou a acontecer nos Estados Unidos, quando um bebê nasce e não é perfeito como querem,
O que estão sugerindo ao público é: se livre dele e arrume outro. Meninas que estão me escutando aqui nesta noite, você está recebendo uma mentira quando te falam aqui nos Estados Unidos, os educadores falam que quando você engravida, que essa massa em seu corpo é um pouco mais do que um pedaço de carne ou uma bolha. Você está ouvindo falar que um aborto é algo simples, não exige nada de você e acaba rapidinho, você não deve se sentir mal. É a maior mentira que já saiu do inferno. Quero falar um pouco mais disso, pois sinto que devo continuar. Espero que você me escute pela televisão com atenção. Os sistemas educacionais, os professores que ensinam essa podridão, a Suprema Corte, os médicos e enfermeiras que participam nessa carniceria, nesse assassinato, pois é isso mesmo. Quando dizem para você que essa vida em seu ventre é apenas uma bolha, estão contando uma mentira. Quando te dizem que você vai ignorar, que vai ser uma experiência esquecida dentro de horas, estão te contando outra mentira. Escuta aqui. Se você fizer um aborto, as chances de seu próximo filho nascer perfeito diminuem bastante. As chances de um nascimento prematuro do seu próprio filho, um que você realmente quer, aumentou grandemente por causa do primeiro aborto. Nossas escolas estão cheias hoje de bebês que nascem prematuramente e seu cérebro nem desenvolve bastante, serão deficientes mentais influenciados pelo aborto que aconteceu anteriormente. A Bíblia nos ensina, e peço a Deus que enfermeiras e médicos estejam escutando. Oro para que a Corte Suprema esteja ouvindo. A Bíblia ensina que a vida começa na concepção. Ouviu bem? A vida começa na concepção. Você sabia que nesta noite, somente 18 dias, senhora querida, depois que você engravida, somente 18 dias depois da concepção, o coração do bebê já está batendo? Você sabia disso? Você sabia que 43 dias depois que você engravida, que ondas cerebrais podem ser rastreadas no cérebro do bebê? Você sabia que durante a 6ª ou 7ª semana, nervos e músculos começam a se juntar e os lábios do bebê passam a ser sensíveis ao toque? Sabia que depois de 8 semanas, se alguém toca a palma da mãozinha dele, os dedinhos se fecham em formato de punho? Estou falando de vida humana, não uma massa ou uma bolha, mas um ser humano. Na 11ª semana, todos os órgãos internos já estão presentes e funcionando. Ele respira, ele engole, digere, é bem sensível à dor. Ele recua de agulhadas, barulho, calor, frio. Depois da 11ª semana, nada de novo vai desenvolver ou funcionar ou ser adicionado. Ele só vai crescer e continuar amadurecendo. Agora, quando um aborto é feito por um pseudo-especialista em um hospital, se o bebê estiver vivo por 12 semanas ou menos, a curetagem por sucção é usada, frequentemente. Isso despedaça o bebê. É arrancado do ventre de sua mãe e às vezes perfurando o ventre. Se for depois de 11 ou 12 semanas, depois de 3 meses,
uma forte solução salina pode ser injetada no fluido ao seu redor e queima, porque é como um fogo. E ele luta em vão pela sua vida. E morto ele é retirado do ventre. Às vezes os bebês maiores são removidos pelo abdômen da mãe, através da histerectomia. É como uma operação de cesárea. O cordão umbilical é cortado quando ele nasce, que é a sua fonte de vida. Então ele é colocado em uma bacia e ele luta para tentar respirar, mas é jovem demais para sobreviver sem ajuda, até que o coração dele ele para de respirar e então morre. Eu quero dizer algo para todo membro da Corte Suprema dos Estados Unidos da América que votaram aprovando esse assassinato terrível, tenebroso, do inferno. Talvez não exista lei na terra que te condene, viu, por assassinato. Mas o Todo-Poderoso Deus já te julgou e suas mãos estão sujas de sangue. E um dia você será julgado pelo terrível e horrível pecado de assassinato a sangue frio. Quero falar com os médicos e com as enfermeiras que são tão inescrupulosas que por dinheiro, que vocês submetem os talentos que Deus te deu, não para salvar vidas, mas matá-las. Doutor, enfermeira, as suas mãos estão tão culpadas de sangue quanto as de Pôncio Pilatos, e você nunca vai conseguir lavá-las, assim como ele tentou lavar o sangue há 2000 anos atrás. Suas mãos estão sujas de sangue, você é culpado de assassinato e um dia estará diante de Deus respondendo por esses assassinatos de dezenas de milhares de seres humanos. Sem conhecimento de Deus na terra. Alguns dizem: eu não consigo entender como isso nos machuca, trazer ou eliminar a vinda de crianças que não são queridas no mundo. Escuta, toda nação que abortou deliberadamente viu o infanticídio crescer naquela nação. Morte de crianças depois que nascem porque não gostam de sua aparência. O abuso de crianças aumentou. E a vida humana se torna barata. Porque veja bem, quando você não tem misericórdia ou preocupação com uma parte da sociedade, o pecado vai sempre espalhar para outros segmentos da sociedade. Sem misericórdia, sem lei, sem conhecimento de Deus na terra. E o Todo-Poderoso Deus olha e ama aquele bebezinho que nem nasceu, assim como Ele ama qualquer ser humano na face desta terra. Não há conhecimento de Deus na terra. Ilegalidade domina toda a terra. Ele disse: o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Olha ao seu redor. Os Estados Unidos da América hoje se tornou a nação que mais mata no mundo inteiro. Nossas cidades se tornaram florestas cheias de animais. O homicídio é algo comum na terra. Ele usou o termo perjurar e mentir. Perjurar. Agora, parece que um rio de sujeira sai da boca de homens, de mulheres também. A conversa hoje é repleta de obscenidade, de profanidade, de vulgaridade. Mulheres, não senhoras, mas mulheres.
Quando você liga a televisão, você escuta os palavrões, é inferno para tudo que é lado que sai daquele televisor. Xingando palavrão e mentindo. Então ele disse: homicídio. Escuta aqui. Nossas leis se afastaram das leis de Deus aos poucos, viu? Esta aqui é a lei. Se você for contra essa lei, você destrói os princípios de tudo que é certo, nobre e bom. O que vou dizer não será apreciado, respeitado em muitos círculos. Professores em suas universidades de Harvard podem até dar risada disso, dizendo que quero te levar para a época antes do dilúvio. Mas este livro é sempre tão moderno quanto amanhã. Nunca envelhece. A palavra de Deus diz que se você derramar o sangue do homem, assassinato a sangue frio, o seu sangue será derramado por outro homem. Sabe a razão pela qual não é seguro andar por muitas ruas em cidades à noite, até mesmo durante o dia em certas áreas? E você sabe por quê? Porque loja após loja teve que ser revestida de barras como uma prisão. Hoje as pessoas boas e honestas estão atrás das grades e pessoas criminosas estão livres. Ouviu bem? Se alguém assassinar alguém a sangue frio, aquela pessoa tem que ser colocada em uma cadeira elétrica. Alguém tem que apertar o botão e ele tem que queimar até morrer. Se você não faz isso, você não respeita a vida humana. Jimmy Swaggart, isso não é uma atitude de cristão, é sim. E a coisa mais sensível a se fazer, me escute. Se eu ver uma garotinha apanhando de um bully, uma menina de 5, 6 anos de idade, e um bully de quase 100 quilos estiver espancando ela, e eu sou cristão, então o que eu faço? Vou ungir ele com óleo? O que eu devo fazer? Dou um tapinha nas costas dele e falo: eu te amo? Ele vai pensar que estou louco e a criança vai saber que eu sou louco. No momento estou preocupado com a criança, não com ele. Não, você pode não gostar e alguns olham para mim e pensam que eu não sou um bom cristão, mas vou te falar o que eu faria. Eu ia procurar o maior pedaço de pau ao meu redor e colocar ele para correr. É o que eu faria. Você pode dizer: isso não é atitude cristã. É sim. Quando um homem a sangue frio assassina o outro conscientemente, então aquele homem precisa pagar pelo crime dele de acordo com a palavra de Deus, morrendo em uma cadeira elétrica, em uma forca ou uma câmara de gás. E os indivíduos que vêm nos dizer que isso não diminui o crime, que você está errado, você é um tolo, porque a Bíblia diz que isso diminui o crime sim. E podem dizer: isso é duro. Eu sei que é, mas alguns estão dormindo faz tanto tempo que sou algo muito duro para te acordar. Abuso de crianças na terra. Um dos crimes mais terríveis, vis, infernais que existe por causa da podridão que tenho falado para você. Que um crime leva a outro crime. A vida de crianças é barata. Outro dia uma garotinha com os lábios machucados, sangrando, encolhida num canto. Quando a polícia entrou ali para salvá-la, ela estava tremendo de medo e a polícia pegou para tirá-la de casa. Aí ela olhou para a mãe dela e falou: mãe, se eu morrer, aí a senhora vai me amar? Não existe amor. Não existe amor. Quando você larga esse livro, não sobra mais amor. Não existe amor. Jovens, me escutem.
Você pensa que está aproveitando no banco de trás de um carro, ou na grama de um parque da cidade em algum lugar, ou um quarto de hotel ou motel, se envolvendo em sexo ilícito, e você pode dizer que é amor, mas não é amor. Não tem nada a ver com amor, e é uma das razões pela qual essa nação está no estado que está hoje. Não é amor. As atitudes podres e ridículas de uma nação que se desviou, isso não é amor. Eles nem sabem o que é amor. O único amor que a pessoa pode conhecer vem através de Jesus Cristo. Aí você vai saber o que é amor de verdade e vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Bebedeira e drogas. Quando um homem ou mulher vai dirigir um carro bebendo, escuta aqui, e aquele homem ou aquela mulher atropela alguém e mata alguém, eles têm que ser julgados por assassinato. Você pode dizer, isso é pesado. Não, não é pesado não. Isso não é pesado. Não é pesado não, é a verdade. Eles têm que ser julgados por assassinato. Porque aquele carro se torna uma arma mortal. Drogas, bebedeira. Eu quero ler algo para você. É algo tão doentio que é difícil digerir. Escuta aqui, a vida sexual de Jesus vai se tornar um filme. O produtor britânico David Grant virá para os Estados Unidos ano que vem para gravar um dos filmes mais controversos de todos os tempos. O filme será baseado no livro da dinamarquesa Jens Georg Thorgersen, um script chamado A Vida Sexual de Jesus. Segundo o planejamento atual, a produção de $1.200.000 será gravada nos Estados Unidos no começo do ano que vem. Se um livro baseado em um script for bem recebido, o livro está marcado para ser lançado nos Estados Unidos durante o Natal. Escuta aqui. Escuta aqui. Quando esta nação comete um ato de transgressão após o outro, chegam mais perto, mais perto e mais perto. Mas quando começam a se levantar diante de Deus, escuta bem, quando começam a se levantar diante do Todo-Poderoso, com a pior sujeira que o inferno pode levar ou demonstrar, estão literalmente à beira da destruição absoluta. Você pode dizer, como é possível, Jimmy Swaggart, esse Estados Unidos da América estar em um estado desse, simplesmente porque se desviaram da palavra do Todo-Poderoso Deus? Deus espera, me escuta, Ele espera que a igreja de Jesus Cristo nesta nação chame esse país de volta ao arrependimento. Ele espera que os pregadores do evangelho, me escutem pregadores, vocês precisam se levantar por algo quando pregam nos púlpitos. Preguem o evangelho, pregue sem medo, sem favorecimento, pregue na unção do Espírito Santo. Pregue com lágrimas, pregue com o coração partido, pregue mesmo que sua igreja te lance fora na rua, pregue mesmo que você perca sua pensão ou que sua denominação te castigue, pregue mesmo que o padre te mande embora, pregue não importa o que aconteça, e Deus vai estar ao seu lado e o poder do céu vai estar te segurando. No poder do Espírito Santo do Todo-Poderoso Deus, que venham pregadores como João Batista, que diz, assim diz o Senhor.
Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Deus ainda é capaz de trazer essa nação para casa. Ele ainda é capaz de trazê-la de volta. Ele ainda é capaz de nos dar um avivamento. Ele ainda é capaz de encher pessoas com o Espírito Santo, pastores com o Espírito Santo, e fazer pentecostais voltarem para Jesus. Pregue a palavra. Porque, por causa da falta de conhecimento de Deus nesta terra, e a ilegalidade que enche essa terra, e por causa do homicídio, há choro, um lamento neste país. Escute. Uma pesquisa nacional feita com meninos da 4ª série nos Estados Unidos estimava que metade da sala de aula já tinha se envolvido com o uso de drogas. Meninos da 4ª série, com 9, 10 anos de idade. 50% das crianças na 4ª série nos Estados Unidos usando drogas. Lamento. 40% de todos os estudantes no ensino médio fumam maconha regularmente. Imagina, 70% de todos que estão se formando no colegial bebem regularmente, e alguns começam já na 1ª série. Há lamento na terra, lamento. 1/3 de todos os estudantes com menos de 12 anos admitem já ter experimentado drogas. Lamento na terra. 1 de cada 3 adolescentes na faixa etária de 13 a 15 já tiveram relações sexuais. Imagina. Escute isso. Lamentação na terra. 35 mil adolescentes por ano cometem suicídio. E a causa principal? Problemas na família, abuso de álcool e drogas e autoestima baixa. Não tem amor por si mesmo. Quando o homem não faz de Jesus o Senhor da sua vida, o valor do homem fica cada vez menor, cada vez menor. Agora, há lamento na terra. Roma governou o mundo por quase 1500 anos. Esse poderoso império, no poder, quando Jesus nasceu. Roma se gabava que nenhum inimigo veria o calcanhar de um soldado romano. Poderosos, fortes. A poderosa e grande legião romana, a Pax Romana, a paz de Roma. 4 coisas aconteceram. Roma não caiu em um dia. Nenhuma nação na face da terra podia conquistar Roma. Eles apodreceram como a corrupção interna, assim como está acontecendo nesta nação hoje. Escute. Roma se tornou totalmente apaixonada por 4 coisas. A primeira, os esportes. O Deus da América hoje é o time de basquete, o time de beisebol, o time de futebol, o time de hóquei. Em segundo lugar, comida requintada. A indústria que cresce mais rápido nos Estados Unidos hoje são os restaurantes. Temos milhares de pessoas que não têm o que comer, enquanto milhões de pessoas gastam 100, 150 dólares em uma refeição. Comida requintada. Em terceiro lugar, prazer e diversão. Só ligar a televisão para ver. Luzes piscando, de todas as cores que alguém pode imaginar. Bando de esquisitos. Tocando de pé ali, uma música tipo punk rock.
em canal após canal, estação após estação, representando os jovens dos Estados Unidos da América, dominados por prazeres e diversão, diversão e prazeres. A gravadora Mogul, RCA, Columbia e Decca e as grandes companhias gravadoras da nação, vocês estão corrompendo com fornicação espiritual os jovens dessa nação, que estão passando a amar os dólares, e você em seu escritório luxuoso no topo dos prédios de Nova York, Los Angeles, em Detroit, vão ter que responder ao Todo-Poderoso pelo estupro de uma nação. Roma caiu quando se apaixonaram por esportes, comida requintada, entretenimento e divórcio. Preciso dizer mais alguma coisa? Este país está por um triz. E Jesus está à porta, batendo do lado de fora, tentando entrar. A terra do valente, o lar do livre. América, América, Deus derramou sua graça em ti, coroe sua bondade com irmandade, de mar a mar. Abaixe sua cabeça, por favor. Oh Deus, nesta noite peço, eu fiz o meu melhor. Entreguei a minha alma neste púlpito. E sei que o Senhor tem uma ação judicial contra a América. Nos traz de volta, Deus. Nos leva para casa. Nos leva de volta ao Calvário. Nos leva de volta ao quebrantamento. Nos leva de volta aos altares. Nos leva de volta à justiça. De cabeça baixa e olhos fechados. Senhoras e senhores, o tempo está acabando. A areia na ampulheta já está acabando. Os braços no relógio estão chegando perto da meia-noite. Estamos quase no fim. Ouviu bem? A justiça engrandece a nação, mas o pecado é um opróbrio para o povo. Quantos de vocês neste grande auditório com milhares de pessoas, você está distante de Deus, não está vivendo corretamente, você não conhece Jesus e não fez dele Senhor da sua vida? Escute com atenção. Jimmy Swaggart, não estou vivendo bem. Você pode orar por mim? Estou falando com você pela televisão também. Em todo esse ginásio, lá em cima, aqui dos lados, aqui no primeiro piso, em todo lugar, quero que você levante sua mão. Não vou te envergonhar. Preciso de oração, não estou vivendo corretamente. Ore por mim, por favor. Deixa eu ver sua mão. Levante a mão. Levante a mão. Pode levantar. Lá de cima, aqui embaixo, lá atrás. Agora quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé.